Olá, você que é estudante do ensino fundamental ou do ensino médio, atenção! A Câmara Municipal de Caxias do Sul está com as inscrições abertas para o programa Vereador por um Dia. Até o dia 26 de agosto, a Comissão de Educação recebe os nomes, a identificação das escolas interessadas em participar. Para você obter mais informações, pode ligar para o telefone 3218 1656 ou mandar e-mail para vereadorporumdia@camaracaxias.rs.gov.br. E é sobre o programa Vereador por um Dia que a Roda de Saberes, que começa agora, vai tratar hoje. Conosco aqui nos estúdios, aluno e aluna que já foram vereadores por um dia e também um professor que estimula muito a participação dos estudantes na vida política. Com a gente, Yasmin Rita de Oliveira Medeiros, estudante do 8º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Machado de Assis, do bairro Reolon. Seja bem-vinda, Yasmin. Obrigada. Fernando Menegatti, professor das áreas de História e Geografia da Escola Machado de Assis, também do Reolon. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Ainda conosco, Dagoberto André dos Santos Júnior, acadêmico de Direito da Universidade de Caxias do Sul, que foi nosso vereador por um dia no ano de 2013 e agora está também no programa Jovem Parlamentar. Bem-vindo, Dagoberto. Muito obrigado, é um prazer. O prazer é nosso. Yasmin, como foi a experiência de ser vereadora por um dia no ano passado aqui na Câmara Municipal? Foi bem legal, eu aprendi muita coisa e também eu sei que não é tão fácil ser vereador, porque como eu fiz a lei, estudei e fiz muita coisa, eu vi que não é tão fácil para ser aprovada uma lei. Claro. Tem que pesquisar, estudar e se focar naquilo que tu quer. E no teu caso, que projeto tu apresentaste aqui, Yasmin? Eu queria que a polícia ou a patrulha passasse na saída, na entrada das escolas. E porque, por exemplo, a minha mãe é muito preocupada comigo por causa do bairro, mas é tranquilo. Seria mais para garantir a segurança, para vocês lá na escola se sentirem mais seguros. Isso, para ter mais segurança, para ir e para voltar. Tá certo. E para você desenvolver esse projeto, tu conversou com professores, com os alunos, com os colegas? É um sentimento deles também? É experiência, né? Porque às vezes passa por alguma coisa e a gente sempre fica assim, querendo que alguém, né, cuide, proteja mesmo. Mais ligeiro, né? Claro. Porque até chegar a polícia ou patrulha já aconteceu. Então, e se estiver ali perto, mais fácil, né? Mais fácil. Yasmin, tu teve uma professora que te acompanhou na construção do projeto, né? Vocês chegaram a fazer lá na escola, tem escolas que fazem, outras não, a escolha do aluno que representaria nesse projeto? Sim, a gente fez. Na verdade, não era para ser eu. Não era para ser você? Não. O que aconteceu? Aconteceu um imprevisto e daí me chamaram. Te convidaram? Eu aceitei. E teve uma professora que acompanhou isso, assim, te orientou? Sim, a prof. Débora. Tem que agradecer a ela também, que me apoiou. Te apoiou? E esse incentivo do professor faz diferença? Eu acho que sim, com certeza. Por quê? Porque se tu não tem aquele apoio, tu fica perdido. Não tem tanto incentivo para fazer aquilo que tu quer. E às vezes a gente precisa ter um orientador, né, Yasmin? Senão também não teria. Eu já tinha essa ideia, mas daí nunca me pediram, né? Por causa da mãe, assim. Daí nunca. E foi a alternativa, foi a oportunidade de defendê-la. É. Tá certo. Professor Fernando, no caso da Yasmin, teve o acompanhamento da prof. Débora, né? Mas o senhor é uma pessoa muito presente aqui na Câmara de Vereadores com suas turmas. O estudante tem que conhecer o ambiente político de sua cidade, professor? Eu acho que é fundamental que o processo democrático, que eles compreendam o processo democrático na escola.
Isso aí a partir de um vídeo que eu vi, de uma frase do Emicida, que fala justamente isso. A democracia, ela deve começar dentro da escola. Então a gente trabalha com eles, no meu caso em Geografia e História, a questão da divisão dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. E por isso que a gente faz esse trabalho de vir até a Câmara de Vereadores e, quando possível, também visitar o Poder Executivo. Neste ano a gente veio visitar a Câmara de Vereadores para eles conhecerem o processo de como funciona e também fomos recebidos pelo prefeito, no qual ele explicou como é que funciona o processo do Executivo. É muito importante para eles saberem essas questões, porque tem que ficar claro os poderes. O poder do vereador, ele não pode prometer uma obra. A gente sabe que ele tem o poder de indicar ao Executivo que essa obra se realize. Mas quem faz as execuções das obras na cidade é o Poder Executivo e suas secretarias, através das suas secretarias de obra e outras mais. Fernando, os alunos às vezes não têm essa clareza, né, de entendimento de que um faz e outro. Qual a função de cada um dos poderes? O senhor é bem didático lá nas atividades para orientá-los? É porque o nosso sistema político ele é bem complexo. Tem o nível municipal, tem o nível federal e tem o nível estadual. Então, é bem, em alguns casos, para nós adultos talvez não seria tão complexo, mas para o jovem, para a criança de 6º, 7º, 8º ou 9º ano, não é tão simples quanto parece. Eles têm que entender de uma forma bem simplificada e bem didática que o legislativo faz as leis, o executivo executa e o judiciário julga. Ponto. E a partir do ponto que a gente faz esse trabalho com eles aqui através da parceria com a Câmara, eles podem vivenciar isso aí de perto. Conforme a Yasmin falou, é uma dificuldade, parece muito simples fazer um projeto de lei, mas não é. Tem uma série de particularidades, tem que coincidir, tem que verificar a questão da constitucionalidade da lei a nível municipal para ver se ela não se sobressai a uma estadual ou a uma nível federal. Não é tão simples. E vindo aqui na Câmara facilita a visão deles em relação aos poderes e a função de cada um deles. Olha só. Dagoberto, você vinha, antes de ser vereador por um dia em 2013, e também agora nessa participação do Jovem Parlamentar, né, que você está inscrito, antes você vinha até a Câmara de Vereadores, chegou a conhecer a casa? Cheguei sim. Eu sempre me interessei por essa área política, enfim, pelos meios, pelo processo judiciário, como que funcionava, e eu sempre busquei interagir, conhecer. E depois que eu participei do vereador por um dia, eu comecei a criar essa experiência, fui criando um gosto, e enfim, eu fui aprimorando cada vez mais esse gosto e essa experiência. Dagoberto, qual foi o projeto que tu apresentaste e compartilhe conosco em 2013? Projeto que gerou muita polêmica. Esse é um projeto que ele tinha muitas coisas a favor e muitas coisas contrárias. Eu apresentei um projeto que usava a internet como um instrumento educacional dentro das escolas. Naquele ano tinha sido implantado o ensino médio politécnico, que foi uma mudança no nosso ensino estadual, onde ocorreu muitas discussões a respeito da estrutura das escolas, dos instrumentos que o professor pode usar, também do que nós, estudantes, temos para usufruir e que, querendo ou não, a gente se põe a pensar na desigualdade dentro da escola. O que acontece? O meu colega tem um computador, eu talvez não tenha a mesma condição de ter. Eu não tenho como ver o meu colega levando aquele tablet para a escola e eu não ter para usar. Então eu defendi de que a gente tinha que trabalhar a união e ao mesmo tempo a escola deveria sim dar um suporte para que os alunos pudessem interagir. Como que eu vou fazer um trabalho de pesquisa, que é o fundamento do ensino médio politécnico, que é o fundamento de fazer projetos de pesquisa, que hoje em dia a gente sabe que o jovem dificilmente vai pegar um livro e vai se debruçar nesse livro. Ele vai buscar primeiro na internet e depois no livro. Então eu defendi essa questão de que a escola precisava ter essa ferramenta, que nós precisávamos ter esse suporte e, claro, vem os contrapontos. É complicado, tem toda uma questão de estrutura, de, enfim, por regras, como tudo. Mas acredito que é uma coisa que no futuro vai funcionar ainda. O projeto do Dagoberto foi rejeitado, mas valeu o debate, não valeu, Dagoberto? Foi um debate extenso, depois teve bastante repercussão nos jornais, enfim. Mas eu acho que foi válido, acho que todo debate que tenha divergências
é válido, porque é isso que é a democracia, como o professor falou, é isso que a gente precisa, é debater as ideias e aprimorar cada vez mais. Claro. A exemplo do Dagoberto e da Yasmin, eu convido também o aluno, a aluna que está em casa assistindo a gente, a chamar o professor, falar com a escola e dizer: quero provocar esse debate aqui na nossa escola. Pai e mãe também podem participar. Eu lembro a todos que o período de inscrição no programa Vereador por um Dia vai até o dia 26 de agosto. Quem tiver dúvida pode mandar um e-mail para vereadorporumdia@camaracaxias.rs.gov.br. Podem participar todos os alunos de escolas tanto públicas quanto privadas, do ensino fundamental e médio. Qualquer dúvida, a Comissão de Educação aqui da Câmara Municipal está à disposição. Eu quero agora ler para vocês a nominata de parlamentares que integram a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Inovação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo aqui da Câmara de Vereadores. O presidente dessa comissão é o vereador João Arce. Depois temos Daniel Guerra, Denise Pessoa, Edson da Rosa e Zoraido da Silva. Tanto a comissão quanto a Escola do Legislativo, que é, neste ano, a coordenadora de todos os projetos institucionais da Casa, tanto a escola quanto a comissão estão disponíveis para explicações. Quem também preferir pode ligar aqui para a Câmara Municipal de Caxias do Sul para o telefone 3218-1600 e falar com as nossas relações públicas, a Cristiane e a Regiane, nos ramais 205 e 305, que elas estão disponíveis para orientar tanto alunos quanto as escolas. Yasmin, eu sei que o teu pai e a tua mãe, a Dona Maria e o seu Osmar, né, são incentivadores do teu estudo, do teu empenho. Eles te acompanham, eles te incentivaram a ser vereadora por um dia? Sim, sempre com o apoio da mãe, né? É? E até para vir, e meu pai vinha, minha mãe também. Te acompanham? Me acompanha. E lá na escola, teu pai também e tua mãe acompanham o teu processo de aprendizado, estão sempre atentos. Tu já falaste que a Dona Maria preocupa-se com a tua segurança, né? Muito. E você, os teus colegas percebem esse empenho, essa preocupação dos teus pais? Eu acho que sim, né? Porque os pais deles também, alguns, mas a maioria, né, se preocupa com o filho. Com o filho. E você agora compreende bem, por exemplo, como tu já passou pela experiência de vereadora por um dia, conhece a Câmara Municipal, tem clareza sobre as funções de um vereador? Da criação de lei? Ou tem ainda dúvidas? Da criação de lei, sim. É. Mas sempre tem aquela dúvida. Tem a dúvida. Eu sei também que você passou a participar um pouquinho aqui da Câmara depois disso, né? Também veio numa palestra. Sim. Aproximou essa função. O fato de você ter sido vereadora por um dia te aproximou aqui do Legislativo, Yasmin? Um pouco, porque eu vim e eu assisti a palestra da Consciência Negra. E eu comecei o projeto lá na escola. Que projeto é esse? É o projeto da leitura, que eu leio para os menores, da tarde e da manhã, porque eu gosto e eu vi aqui, né? E o Edson da Rosa chegou a vir falar comigo e eu fiquei super feliz, né? Porque eu não conhecia ele ainda. Ele foi lá na escola também e eu comecei a ler para as crianças do dia da Consciência Negra. Cada dia especial, comemorativo, eu vou lá e tento incentivar para que eles continuem lendo mais ainda. O teu, pelo que eu compreendo, tu começou a trabalhar essa perspectiva da quebra do preconceito. Uhum. É isso, Yasmin? Sim. Pela leitura. Pela leitura. Só que não é só essa coisa da consciência negra, né? O preconceito não existe só com os negros. Como eu leio dos índios, já li dos índios também, mas não é só com os negros que acontece preconceito. Mas é para incentivar também as crianças a lerem cada vez mais. E como que tu se sente quando está lendo para elas?
Ah, eu me sinto muito feliz, né? Porque às vezes até chama de prof e querem que eu vá de novo, porque é diferente. Eu tenho 15 anos agora, eu vim com 14, eu acho. E é diferente, né? Quem sabe eles acabam vendo e depois querem ler, né? É de aluno para aluno, né? Esses dias mesmo estavam me pedindo quando que eu ia ir de novo. Olha só, e é uma leitura diferente, porque eu levo boneca para mostrar para eles a diferença, que não tem diferença alguma de cor, de raça, essas coisas assim, é super diferente, é criança. E eles ficam atentos? Ficam, eu acho que bem mais atentos, né? Porque se for com a professora, assim, sabem que vai dar uma conversadinha ali, mas daí eu leio e eu fico feliz, porque eu vejo que eles prestam atenção e tudo que eu pergunto eles respondem. Olha, eles estão atentos à história. Atentos mesmo. Qual história tu já contou, assim, que te chamou a atenção, porque eles ficaram muito atentos e impressionados com ela? O da Menina Bonita do Laço de Fita, que é sobre o preconceito, o negro e... Ana Maria Machado, você não me lembra a autora? Eu não me lembro a autora, acho que é. É, Menina Bonita do Laço de Fita. E eu sou morena, né? E daí acabou que eu tinha o bonequinho também lá na escola. Também do dia do... Daí eu tenho uma coleçãozinha de boneca, daí uma em cada mesa. É uma coisa diferente. Tu leva um adereço para envolvê-los. Olha só, que bacana. Professor Fernando, qual a tua avaliação sobre essa decisão da Yasmin? Assim, uma aluna que decide desenvolver um projeto na própria instituição de ensino, um projeto ligado à leitura. Eu acho que esse despertar que é fundamental. Eles podem ver que a política ela se faz presente em todos os momentos da sociedade. Que não precisa ninguém dizer o que a gente tem que fazer. Esse protagonismo juvenil é fundamental nas escolas. Conforme ela falou, as crianças, elas, quando lidam de igual para igual, elas têm um respeito extremo. Entra o papel do professor também. A professora Débora, que acompanhou ela no Vereador por um Dia ano passado, ela incentiva constantemente o protagonismo juvenil. Que é o que a gente briga dentro de uma escola, é para que haja esse protagonismo juvenil. Tem várias ferramentas dentro de uma escola que pode ocorrer. É só abrir espaço para que eles possam executar. Às vezes eles têm uma ideia e realmente falta uma maturidade a nível de executar. E aí que entra o papel do orientador, do professor. Tá, quer fazer isso? Espera um pouquinho, vamos passar pelos trâmites legais. Tu não vai entrar numa sala e vai começar a contar. Não, tu vai se preparar, tu vai ler com calma, nós vamos marcar um horário com os professores para tu entrar na sala de aula, nós vamos fazer todo um procedimento para poder executar. Às vezes acontece isso, não tem espaço para o jovem. Às vezes, talvez, esse meio termo de encontrar as ideias do jovem e a praticidade da execução das ideias. E esse protagonismo é de extrema importância. Cabe dar espaço para eles. Esse projeto da leitura, ele é muito importante porque é bom para a escola, é bom para os professores e é bom para ela como pessoa. Eu exemplifico num aluno meu que há pouco tempo atrás, no nono, ele foi fazer uma entrevista de emprego para um estágio e a pergunta foi feita para ele: tá, o que tu faz na escola? Como é que tu é como estudante? Estudo, faço as coisas tudo direitinho. O mercado de trabalho, aproximando a escola do mercado de trabalho, ele quer pessoas com iniciativa, que façam a diferença de uma empresa. Quando ele começou a falar dos projetos que ele executava com nossos professores lá da Escola Machado de Assis, é esse o profissional que nós queremos. Alguém que faz trabalho, eu sei que vocês estão fazendo um vídeo para o concurso da CIPAV, ele é o editor. Eu quero alguém que saiba editar, ele conseguiu numa empresa de informática. Ele faz um projeto lixo solidário também, onde eles recolhem o lixo das salas de aula e doam para as recicladoras do bairro. Esse protagonismo juvenil, sendo bem dosado, é de extrema importância para a educação. E, Fernando, nesse exercício tu aprende que com o erro também a gente consegue criar novas hipóteses. Até um tempo atrás a gente conversa muito, o erro era condenado, mas nesse exercício de proatividade, o erro passa a ser uma possibilidade de muitos acertos, não é?
ele vai exercitando, seguindo justamente essa orientação do professor, esse caminho a seguir, que às vezes a gente tem dúvida, né? E você vai colocando em prática novas invenções. É exatamente isso. Cabe para todos nós. Eu me lembro de uma coisa que eu aprendi na escola, que eu errei. E aquilo me marcou para sempre no meu aprendizado. Conforme ele falou da questão de que deu muito debate no projeto dele, conforme falava um autor que eu não me lembro agora, toda unanimidade é burra. Essa troca de idade, nessa dialética é que tu consegue crescer como ser humano. Na troca, tu vai encontrando respostas e vai surgindo novas perguntas e vai encontrando novas respostas. É essa a ideia que a gente tem do nosso aluno. O erro faz parte, tudo depende do ponto de vista e como ele é tratado na escola. Ele pode muito bem ser condenado ou ele pode ser trabalhado. Eis a opção da escola como instituição decidir o caminho que ela vai tomar. Tá certo. O projeto da Yasmin foi aprovado, o do Dagoberto não, mas o Dagoberto está ali em frente. Então, foi vereador por um dia em 2013, agora está inscrito no Jovem Parlamentar. Apresentou um projeto que foi, enfim, não aceito pelo plenário, mas tuas ideias, você faz questão de defendê-las, Dagoberto. Esse espírito político, você cultiva desde pequenino? É complicado o cultivo. É? Eu me lembro que quando era período eleitoral, eu sempre ficava na frente da TV assistindo as propagandas e ouvindo as propostas. E eu fazia meus pais me levarem para os debates, para os comícios, e eu dizia, eu quero ouvir, mas quem que é aquele? Brincava, eu voto nesse. Inclusive, eu sempre ajudava meus pais, entre aspas, né, a votar. E os teus pais te incentivam, assim, é só você de filho, tem mais, eles estão sempre aí te apoiando? Eu tenho uma irmã mais velha, de 26 anos, que ela já é formada em Direito, que também sempre teve esse espírito de liderança, mas ela sempre foi o meu oposto em algumas coisas. Então, eu sempre tive apoio dos meus pais, mas aquele apoio que tudo precisa uma freada, que isso eu sempre agradeço. Porque eu sempre, é o limite, né? Eu sempre fui muito de... No calor da emoção, ir lá e vai. Já viajei para congressos estudantis, participei da União Gaúcha de Estudantes Secundaristas, da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Já lutei pela volta da UCES, que é a União Caxiense de Estudantes Secundaristas aqui de Caxias, e vejo que isso tudo é muito bom. A gente cresce muito, a gente conhece a política em si, o movimento estudantil realmente começa na escola, através dos grêmios estudantis, ele se espalha pelo bairro e essa mobilização traz uma coisa assim que nós, como os humanos, crescemos muito. E além de você ser um participante ativo, Dagoberto, também precisa de um preparo. No caso do Vereador por um Dia, do projeto, aqui na Câmara Municipal existe toda uma preparação prévia. O setor de comunicação, junto com a Comissão de Educação, juntamente com os parlamentares, costumam fazer uma atividade de preparação, algumas atividades de preparação e de orientação sobre as matérias parlamentares, sobre os espaços físicos que a casa tem, até para o vereador por um dia conhecer, né? E depois, quando for ao plenário, saber defender também a sua proposta. Você teve essa preparação também aqui, né, Dagoberto? Como foi? Foi bem legal, eu fui bem recebido, todos os gabinetes sempre estiveram abertos para, enfim, nos auxiliar. Procurei alguns vereadores em específico, procurei também pessoas que trabalham no meio jurídico, que puderam me ajudar. Minha irmã também, que era estudante de Direito, também me ajudou bastante na época. E o meu professor também, que ele era das exatas, ele era um professor de matemática. Como é o nome dele? Wagner Zuelinello. É um sobrenome difícil. Difícil. Isso. E então ele sempre me ajudou bastante, mesmo tendo essa visão totalmente contrária da questão política. Ele sempre foi uma pessoa que na questão de educação soube me auxiliar. Te auxiliou. E lá na escola foi feita a eleição para a escolha do seu nome lá na Alexandre Zatter? Ou só tu que só tinha Só eu quis participar. Olha que foi surpreendente. Depois, no próximo ano, teve mais gente que se voluntariou. Olha só, teu exemplo, então, estimulou a participação. Isso aí. Muito bem. Agora a gente vai acompanhar uma matéria que a nossa repórter Elis Bittencourt fez
e foi veiculada ano passado aqui na TV Câmara e que mostrou o ambiente de uma sessão simulada do Vereador por um Dia. Ano passado a gente teve cerca de 40 inscritos, então foram feitas 2 sessões simuladas. Agora a gente vai acompanhar uma delas e também ouvir a manifestação de alguns vereadores por um dia que atuaram naquele momento. Vamos conferir? Os alunos aprenderam passo a passo do que é se tornar um vereador, desde o juramento de comprometimento com o Legislativo. Prometo cumprir a lei orgânica do município de Caxias do Sul. Prometo cumprir a lei orgânica do município de Caxias do Sul. Defender a autonomia municipal e exercer. Defender a autonomia municipal e exercer. Até os cargos da mesa diretora e demais atividades dos outros vereadores. Com a palavra, vereadora Luísa Fonton. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores. O aluno João Citon comenta sobre o que achou da experiência como vereador. Foi bastante oportuno poder estar escutando os nobres colegas vereadores e também poder debater assuntos da nossa sociedade. Então, foi muito bom poder escutar todos e acolher com carinho cada proposta de cada um. Cadeirante com algumas dificuldades motoras, João não se desanima pelos obstáculos e já faz planos para o futuro político. Considero que eu vá seguir uma carreira política, não sei quando. Primeiro pretendo me dedicar aos estudos e depois de formado, aí eu venho a pensar numa carreira política. Outros alunos também comentaram sobre a sensação de fazer parte do Legislativo. Eu consegui mostrar todas as minhas ideias, participar do debate. Eu acho que é bem interessante esse tipo de troca de ideias, para que a gente possa construir uma opinião maior sobre diversos temas. Eu acho também que foi muito importante para que o nosso conhecimento fosse transmitido para os nossos colegas e o dos nossos colegas pudesse ser absorvido por nós, porque foi uma troca de ideias, assim, pontos de vista novos. A gente pôde debater questões que, às vezes, no ambiente de amigos, no ambiente escolar, tu não tem essa maturidade, tu quer falar de assuntos tipo a novela e essas coisas. E aqui deu para aprimorar um pouco mais os nossos desejos, assim, em relação às melhorias. Depois que a gente pôde acompanhar um pouquinho do ambiente de uma sessão plenária simulada do programa Vereador por um Dia, eu aqui cumprimento os vereadores por um dia que se manifestaram nessa matéria e que foram João Citon, Gustavo Pedrotti e Luísa Fonton. Da opinião deles, agora eu partilho com a Yasmin e questiono ela, Yasmin. Você pretende estimular mais colegas lá da sua escola a participarem do Vereador por um Dia? Sim. É. Tu já falou para eles como foi? Já contou como foi? Quando chegou lá na escola, a tua vivência do ano passado? Eles te perguntaram? Claro, né? Eu sempre tenho aquela ou aquele que chega e pergunta como é que foi no outro dia. É. Você ficou muito tímida quando teve que defender no plenário sua proposta, Yasmin, ou não? Um pouco. É. Mas eu falei bastante. Porque tem que defender. Na hora a gente fica nervoso, dá um nervoso, mas passa. Dá um friozinho da barriga, assim? Porque é algo diferente, né? Não, eu nunca tinha feito, né? Primeira vez, eu não sabia nem o que dizer, mas eu consegui falar o que eu queria. Tu ensaiou em casa? Claro, ensaiei. Ensaiou pra mãe, pro pai? Pra mãe, professor. Pra todo mundo. Inclusive, a gente tá aqui, o pessoal que tá em casa não tá vendo, mas a gente tá aqui com a mãe da Yasmin, a Maria, que está nos acompanhando. E a gente aproveita hoje também para lembrar que nesse dia da gravação, hoje, 11 de agosto, é o Dia do Estudante. Este programa não vai ser veiculado agora, vai ser daqui umas 2 semanas, mas eu aproveito para parabenizar e cumprimentar todos os estudantes, sejam pequenos, grandes, jovens, adultos, que estão dispostos a buscar conhecimento na escola regular ou não. Professor Fernando,
Este ano o senhor não está acompanhando o vereador por um dia, é a professora Débora, quem que está lá, que vai se inscrever, a Machado de Assis vai se inscrever, né, professor? Isso certamente vai. A questão, assim como vale para os alunos, vale para os professores, no caso. No caso de incentivar os demais a participar. Nos últimos 3, 4 anos retrasado, eu fazia o projeto, vinha com os alunos, todo esse procedimento. O ano passado, a Débora é uma grande amiga minha, e trocando uma ideia, eu falei, que tal esse ano e você? E ela falou, não, mas tu sempre vai, é sempre contigo. Eu falei, não, mas esse ano eu queria compartilhar novas experiências. E daí ela foi a professora responsável ano passado pelo vereador por um dia. Eu acompanhei, fui falar com os alunos, das instruções pela minha experiência que eu tinha, mas essa interação dos professores também se envolver é de extrema importância. Porque normalmente, conforme o nosso amigo falou, sempre cai o de geografia, o de história, porque ele é mais politizado, teoricamente. E o de exatas nem tanto. Mas é bacana que todos os professores podem se envolver. Porque tu consegue fazer, inclusive, um trabalho interdisciplinar, caso seja necessário. A geografia e a história trabalhar a questão dos poderes legislativos. O inglês trabalhar os termos técnicos. Matemática, trabalhar com os orçamentos da Câmara Municipal, da Prefeitura e mostrar para os alunos que nem sempre é possível fazer tudo, que deve haver prioridades. Então, também esse envolvimento de mais professores é muito bacana. Então, a professora Débora, minha grande parceira, foi que trouxe a Yasmin o ano passado. E é muito bacana, conforme a Yasmin falou, não era para ser a Yasmin. Houve uma seleção interna e essa outra menina foi a escolhida. Porém, aconteceu uma violação de regra da escola, no qual ela não pôde estar presente aqui na escola, aqui no vereador por um dia. E a suplente, no caso, que foi a Yasmin, no caso, é que veio representar a nossa escola tão bem. Isso fez com que a Yasmin pudesse depois, posteriormente, é muito importante ressaltar isso, hoje a Yasmin ela é membro do Conselho Escolar da Escola Machado de Assis, que para quem não sabe, é o órgão máximo de uma escola onde manda mais que o diretor, e que muita gente não sabe desse processo democrático dentro da própria escola, que o jovem tem poder de decisões, onde será gasto dinheiro, com qual equipamento. Essa semana a gente teve uma reunião do Conselho Escolar, a gente estava discutindo, compra um tablet ou compra um microscópio? E isso quer que decide o Conselho Escolar, composto por pais, professores, direção, alunos. E funcionários também, né? Funcionários, perfeito. Então, tem espaço democrático na escola que muitas vezes o jovem não consegue visualizar. E cabe a nós, professores e comunidade em geral, apontar essas oportunidades para que haja novamente, como eu sempre gosto dessa palavra, para que haja o protagonismo juvenil na escola, na sociedade, no bairro e em todas as esferas da sociedade. Olha só, o professor Fernando me trouxe a lembrança, um estudioso, o Libânio, que trabalha também essa perspectiva das instâncias de participação dentro das unidades de ensino, dentro da sociedade. O professor Fernando lembrou do Conselho Escolar, que é uma das instâncias que as escolas têm e que acompanha todas as decisões de uma instituição de ensino. E aqui eu aproveito para estimular pais, alunos, professores, comunidade a estar presente e ajudar a constituir essas unidades, essas instâncias. Tem o Conselho Escolar, tem muita escola que ainda talvez não tenha grêmio estudantil, que é uma outra instância de participação, né? E aqui eu aproveito para estimular pais e comunidade escolar a compor essas unidades. Dagoberto foi um líder estudantil, né? Essa experiência que você vivenciou, acho que foi do Grêmio também, né? Te provocou a ser vereador por um dia, aposto eu. Isso aí. Então eu comecei com meus 13 anos de idade, onde eu comecei a participar do Grêmio Estudantil, fui eleito presidente da Escola José Generosi, que fica em Forqueta. Depois disso, participei do Congresso Nacional de Estudantes Secundaristas.
comecei a conhecer o movimento estudantil, comecei a conhecer essa juventude com muitas ideias e comecei a participar mais, e aí que apareceu o vereador por um dia, eu disse eu quero participar. Depois participei também do conselho escolar, sempre ativo ali, fiscalizando, ajudando a decidir, que eu acho que é isso que a gente precisa que os jovens fiquem atentos às decisões, que eles participem das escolhas, porque às vezes nós, enquanto jovens, nos colocamos na condição de que nós não conseguimos fazer decisões, que nós não temos experiência. Se a gente não criar experiência, aí sim que a gente não vai conseguir. E Dagoberto, aproveitando, mais do que participar, é muito importante porque o jovem, muitas vezes ele faz uma crítica por fazer. Ele faz uma crítica sem propor nada. Ele sabe criticar de uma maneira extrema, e quando a gente pede, tá, e o que tu propõe para isto? Ele fala, não, eu tô aqui para criticar. A proposta, o que fazer eu não sei, mas eu sei que não é assim. Então é muito importante essa questão de o jovem ser propositivo. Eu uso muito essa palavra na minha sala de aula, propositivo. Não criticar por criticar. Essa escola é uma droga, porque isso, porque aquilo. Tá, mas e tu, o que tu fez até hoje pela tua escola? Tu apresentou algum projeto? Tu apresentou alguma proposta de melhoria? Tu resolveu fazer alguma coisa com material reciclável para poder melhorar a tua escola? Tu viu o teu colega rasgando uma cortina? Será que tu falou para ele não fazer isso? O colega está sujando o tempo todo, tem as meninas funcionárias que limpam aquelas salas de aula, e a gente sabe que o aluno toca o papel no chão. A gente cobra também que o outro aluno não jogue o lixo no chão, que ele separe corretamente o lixo do seletivo do orgânico. Essa questão da palavra-chave, propor algo, e não simplesmente a crítica pela crítica. Com certeza. Como acontece na política. Porque política tudo não presta, porque isso me aponta, porque que não presta, o que tu faria diferente nesse sentido. É a falta de conhecimento, né? A falta de participação ativa. Porque é muito fácil a gente criticar realmente, mas conhecer, ter um embasamento, ter um argumento e trazer soluções. Que isso a gente aprende quando a gente vai elaborar um projeto. A gente precisa ter um problema e a gente precisa buscar uma solução através dos nossos objetivos. Então, concordo com o professor. Olha só, diante dessa ideia de proposição, eu proponho que quem esteja em casa, aluno de ensino fundamental, de ensino médio, professores, escola, se envolvam no Vereador por um Dia. Se inscrevam até dia 26 de agosto, é o prazo de inscrição. Convido a todos, convido aos alunos a pensarem, colocarem no papel suas ideias para melhorar a nossa cidade e para vir aqui defendê-las no Vereador por um Dia. No primeiro momento, a sessão simulada deste ano está prevista para dia 24 de outubro. Mas antes, então, escolas e alunos garantam sua inscrição até dia 26 de agosto. Qualquer dúvida, podem ligar para 3218-1656, que alguém da Comissão de Educação vai atendê-lo, ou ainda para as Relações Públicas aqui da Câmara, a Cristiane e a Rejane, que elas atendem no 3218-1600, ramais 305 e 205, ou ainda pelo e-mail vereadorporumdia@câmaracaxias.rs.gov.br. A participação da juventude, das crianças aqui na Casa Política é fundamental para a gente melhorar as nossas atividades. Estamos chegando ao final da Roda de Saberes de hoje. Eu agradeço muito a participação da aluna Yasmin, da Escola Machado de Assis, que foi nossa vereadora por um dia no passado. Agradeço a presença do professor e apoiador constante da presença da galera, das crianças aqui na Câmara, né? O Fernando Menegatti, professor lá da Escola Machado de Assis. Leve o nosso abraço para a escola, por favor. Levarei. E também para o Dagoberto. Dagoberto, obrigada pela participação e te vejo também no Jovem Parlamentar, né? A você que está em casa, muito obrigada pela companhia e dê sua sugestão também para a gente compor o nosso programa, compor a Roda de Saberes, pelo e-mail escoladolegislativo@camaracaxias.rs.gov.br. A Roda de Saberes é um programa veiculado pela TV Câmara e que é uma iniciativa da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Caxias do Sul.
Obrigado pela companhia. Até o próximo.